Boa noite a você que está nos acompanhando. Hoje nós estamos recebendo Stella Balardim, professora de séries iniciais, estudante de serviço social e, atualmente, em seu segundo mandato como vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Ela, que detém o título de vereadora mais jovem eleita na história de Caxias do Sul, com apenas 21 anos, vai compartilhar um pouco da sua carreira conosco. Boa noite, Stella, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Quero agradecer em primeiro lugar o convite feito a nós para estarmos aqui e dizer que espero que tenhamos um ótimo bate-papo. Maravilha, Stella. E você começou dentro do movimento estudantil, certo? Como foi essa fase de ser presidente do Grêmio Estudantil da Escola Cristóvão de Mendonça e depois presidente da União Caxiense de Estudantes Secundaristas? Então, foi, na verdade, no Grêmio Estudantil já da Escola do Ensino Fundamental que começou a surgir aquela vontade de fazer parte das discussões da escola, das necessidades da escola. Quando eu cheguei no Cristóvão, nunca uma chapa de magistério havia concorrido e ganhado as eleições. Então, naquele ano, a gente se colocou à disposição, fiz magistério no Cristóvão, né? Colocamos à disposição os nossos nomes, vencemos com uma chapa inteiramente do magistério, conseguimos fazer uma gestão e no meio dessa gestão, em 2016, a gente teve o processo das ocupações das escolas. E aquele processo ele foi um intensivão do que era o movimento estudantil. O que eram as forças, como que elas se organizavam, qual que era a ideologia de cada uma. E foi ali que eu comecei a também através do movimento da base, do movimento ali com a escola, a me interessar também pelo movimento estudantil dentro da política. Então foi quando eu comecei a fazer parte da Kizomba, que é uma das juventudes do Partido dos Trabalhadores, e junto à Kizomba a gente colocou o meu nome à disposição para concorrer para presidente da UCES, e daí foi quando a gente venceu as eleições, conseguindo também levar bastante estudante para a rua, fazer diversos atos juntamente com o CEPERS aqui no Piratini, lá em Porto Alegre. Então foi basicamente assim que começou, e é para mim onde eu consigo tirar a minha principal inspiração do que é o ser político, o que é o fazer política, que é aquele debate intenso, aquela horizontalidade nas decisões, aonde eu decido junto com as pessoas, aonde eu crio junto com as pessoas. Então eu digo que o movimento estudantil, para mim, foi uma escola de como atuar politicamente. Mas o que te chamou a atenção e fez você decidir ingressar no movimento estudantil? Então, o que me chamou... Eu sempre fui uma pessoa muito falante, assim. Sempre fui muito falante, sempre tá querendo, de fato, representar as pautas. Com 12 anos, eu fui vereadora por um dia na escola que eu fazia ensino fundamental, por ter um colega cadeirante, por entender que a escola precisava de acessibilidade. Então, essa foi uma coisa que sempre meio que parece que nasceu comigo, assim. E daí foi o que fez eu entrar, tipo, de cabeça no movimento estudantil. E antes de você ser vereadora, você também foi assessora do Pepe Vargas, correto? Isso, exatamente. Dá para dizer que esse período de assessora foi meio que uma escola para a vereadora que você viria a se tornar? Olha, eu vou dizer que ter a oportunidade de conviver de perto com o Pepe é algo que é impossível dizer que não é uma escola. Porque a gente aprende diariamente como ser gentil para com as pessoas que nos procuram, como fazer a política da forma mais participativa possível. Eu sempre tive a lembrança das gestões do Pepe enquanto prefeito de Caxias do Sul. A minha família sempre foi uma família muito engajada nas lutas do bairro, na questão de quando a gente tinha um orçamento participativo. Então tem registros meus com meus avós participando. Então, a minha avó, ela tem uma foto do Pepe na cabeceira de cama dela. Que amor. Então, é de fato uma relação que sempre existiu. E eu ver aquela admiração e depois poder trabalhar junto com aquela pessoa que a minha família tanto admira, foi uma coisa que com certeza me deixou muito feliz, assim, e me fez aprender muito e me traz aprendizados até hoje. Inclusive, me diz assim, quais são as suas
inspirações dentro desse meio político e dessa liderança? Então, eu tenho uma inspiração muito grande nos meus pais. Os meus pais, eles não são da área da política, ninguém da minha família é, mas eles são duas pessoas que aonde eles se colocaram, eles sempre tentaram organizar e dar a sua melhor contribuição para aquele meio. Então, os meus pais participam das feiras de artesanato, os meus pais já participaram da Associação de Recicladores do Bairro Serrano. Então, eles estão sempre nesses espaços que, infelizmente, ainda hoje são marginalizados pela sociedade, que são os artesãos de rua, que são as pessoas que trabalham com a reciclagem do lixo, mas sempre foram pessoas que me mostraram a importância da gente valorizar o nosso esforço, o nosso impacto social em todo e qualquer lugar onde a gente esteja. E usufruir da nossa liderança e de como ser o melhor possível para aquela liderança acontecer em qualquer espaço onde a gente esteja. O Pepe é uma inspiração muito grande para mim. Como eu disse antes, me inspira por toda a história que ele tem com o meu bairro, com o bairro Serrano, com toda a história que ele tem pela saúde de Caxias do Sul, pela pessoa que ele é, trabalhando junto com ele eu pude ver isso mais de perto. Tenho que citar a Manuela Dávila, que é uma pessoa quase da minha geração, uma mulher que todas as mulheres que vieram antes eu saúdo e me inspiro nelas, pois elas abriram espaço para que a gente hoje esteja ocupando espaços dentro da política. Mas a Manu, quando eu passei pelo processo de ficar hospitalizada, foi uma pessoa que indiretamente me auxiliou muito, porque foi lendo os livros dela que eu fui recobrando, assim, aquela vontade de voltar, de fato, a agir politicamente. Então, ela, com certeza, é uma inspiração também. Mas deixo aqui esse adendo. As mulheres, principalmente as mulheres negras, para mim são uma inspiração muito grande. Aquelas mulheres da vida real e aquelas mulheres que são figuras públicas conhecidas por todos nós. Maravilha. E então, você aos 21 anos, foi eleita a vereadora mais jovem da história de Caxias do Sul, já com 2.391 votos. Como é que foi lidar com esse rótulo de vereadora mais jovem? Você chegava a ser descredibilizada por ser tão jovem assim? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece dentro da política, né? A gente tem aquele formato da velha cultura política que é de pessoas brancas, mais velhas, ocupando historicamente há muito tempo os espaços políticos. Maioria homens, né? A maioria homens. Importantíssima essa observação. Então, quando a gente vem e traz uma figura que busca construir uma nova cultura política, uma figura de uma mulher jovem, negra, periférica, a gente está quase que indo contra todo aquele sistema. E isso, sem sombra de dúvidas, acarreta muitas dificuldades, assim. A gente tem muitos desafios, porque os desafios, eles começam quando tu vai se propor a estar naquele espaço. Porque tu se questiona as tuas capacidades, questiona se aquele espaço realmente te pertence, se aquele espaço realmente é para ti. E depois que tu tá lá dentro, o questionamento continua, porque tu se questiona se tu está fazendo o suficiente, se tu está conseguindo responder às demandas. E essa é a estrutura social que nós temos, né? Uma estrutura classista, machista, racista e, principalmente, dentro dos espaços de decisão, dos espaços de poder, uma estrutura que leva muito em consideração a questão etária. Então, com certeza, infelizmente, sofri por ser a vereadora mais jovem, mas faço a observação de que agora, nessa segunda legislatura que eu estou, a gente tem um número ampliado de jovens, e eu acho que isso demonstra que a juventude, que o novo, está chegando para ficar. Uhum. Você que, inclusive, também é envolvida com movimentos feministas e antirracistas. Passou por situações de preconceito ou de invalidação dentro da política? Sim. Eu uso o exemplo, tem 2 exemplos, assim, para mim, que são muito fáceis da gente ver. Quando a gente está numa reunião, todos ali de igual para igual, vereadores, vereadoras, ambos eleitos pela população, estão ali num pé de igualdade para discutir e conversar sobre determinado assunto. Quando a gente fala
parece que não é levado tão em consideração quando um homem fala a mesma coisa. E às vezes depois que a gente falou, logo depois o homem foi lá, falou a mesma coisa que nós e todo mundo vai se referir ao homem. Ao homem que deu aquela ideia, ao homem que falou aquilo. Isso é uma forma de invalidação das nossas propostas, das nossas proposições, dos nossos pensamentos. Quando a gente sobe na tribuna da Câmara para fazer as nossas falas, para expressar as questões que a gente quer trazer sobre a cidade, expressar as nossas visões sobre o funcionamento da cidade, a gente vê aquelas conversas, aqueles burburinhos, que são sempre muito maiores, muito mais intensos, quando é uma mulher que está falando. Como se a nossa voz não merecesse ser ouvida e valorizada dentro daquele espaço. E nós, inclusive, tivemos um episódio de racismo na Câmara dos Vereadores, né? Algumas falas de vereadores. Como é que foi essa experiência, assim, de estar lá e ouvir? É muito difícil, porque quando a gente entra nesses debates que para mim não deveriam ser ideológicos, deveriam fazer parte do ser humano. Eu sou antirracista não porque eu sou de esquerda, sou antirracista porque eu sou ser humano. Então eu não acho que ninguém mereça sofrer em detrimento do crescimento do outro. Mas ser antirracista, ouvir a irracionalidade desses debates que vêm tão fortemente carregados do debate do ódio. A gente aqui está falando de um caso de trabalhadores que estavam sendo colocados a trabalho análogo à escravidão e que foram culpabilizados por um vereador dentro da Câmara de Vereadores. E daí a gente sentir que se a gente fala, se a gente responde, a nossa voz parece que tem menos peso, porque majoritariamente dentro daquele espaço as pessoas concordam com ele, é algo muito nocivo. É algo que machuca, que dificulta muito, assim. E ver que posteriormente a população vai lá e valida com uma maior votação é algo muito pior. Bom, Estela, muito obrigado. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e já a gente continua a nossa conversa. Combinado. Bom, estamos de volta aqui com Estela Balardim, vereadora de Caxias do Sul no seu segundo mandato. E quando você foi eleita em 2020, Caxias elegeu 5 parlamentares mulheres, o que já era um recorde na época. E agora, em 2024, ela elegeu 7. Como está sendo ter uma bancada mais feminina? Então, é importante sempre reforçar esse dado. É uma das maiores bancadas de mulheres de todas as câmaras de vereadores do Brasil. A média, infelizmente, não chega, às vezes, a 15%. Em Caxias, chegamos a 30% da Câmara de Vereadores. Mas eu acho que um pouco do que eu estava falando antes, inclusive, das dificuldades das nossas vozes serem validadas, das nossas vozes serem ouvidas, mostra que mesmo assim ainda não é o suficiente. 30% de mulheres dentro do parlamento não garante que essa estrutura machista que a gente tem seja contida. Mas o que me deixa muito feliz, assim, a gente tem a Procuradoria Especial da Mulher, composta pelas 7 vereadores, de diferentes siglas partidárias, mas é dentro daquele espaço que a gente encontra todos aqueles assuntos que nos são comuns. As nossas dores, as violências que sofremos, as dificuldades que enfrentamos para acessar o mercado de trabalho, para ter condição de saúde mental, para ter as mesmas vivências de cidade, acesso ao transporte, à saúde, à educação. Então, são diversos fatores de debates que nos unem, que independente de uma pauta ou de outra, são pautas que nos unem. Então, eu acho que esse é o principal fator positivo de cada vez nós sermos mais mulheres ali dentro, porque independente da sigla partidária, a gente sabe que tem aquelas coisas, aquelas questões que nos fazem únicas na hora do debate. Entre alguns dos seus projetos, tem algum que você destaca como um caso de orgulho? O primeiro projeto que eu aprovei para mim é um projeto que nunca
vai sair, eu acho, assim, da minha cabeça, como sem ser o primeiro projeto. Projeto que eu fico, assim, feliz de ver acontecendo, que é o Julho das Pretas. É para que a gente relembre o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Então, no mês de julho, né, como o nome do projeto já diz, e que a gente valorize as mulheres negras da vida real. Aquelas que que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, que facilitam a nossa vida, que nos facilitam ter acesso a diversas coisas. Então, que essas mulheres sejam valorizadas. Então, a gente tem o Julho das Pretas instituído no calendário oficial do município. E falar de mulher negra, para mim, é sempre uma vitória, porque por muitas vezes a gente foi esquecida, silenciada na história. Então, quando a gente pode pautar oficialmente as nossas vozes e as nossas existências, para mim é algo muito feliz. Então, esse é um projeto que me deixa muito feliz. A gente tem também o projeto, e já vou aproveitar para falar que logo, logo ele vai estar acontecendo, já começa semana que vem, na segunda-feira, que é da luta antimanicomial. Semana da luta antimanicomial. A gente tem a gente tem instituído também no calendário oficial do município e a gente vai ter a primeira semana, agora a partir da semana que vem. A gente faz juntamente com os usuários dos CAPs, a rede de atenção psicossocial, e é tudo voltado para essa questão da pauta do adoecimento mental, que cada vez é uma realidade maior, infelizmente, entre as mulheres, entre os jovens, entre os negros e negras. Então, é uma questão que a gente precisa tratar e que ainda é tratada como tabu. Então, a gente ter uma semana que está lá, que está no Diário Oficial, que está sendo lançada como uma data oficial, em conjunto do Legislativo com o Executivo, promovendo esse debate na sociedade, é algo que também, para mim, mostra um avanço muito grande em relação a essa pauta. Sim, ambos projetos são ótimos avanços, né? Ainda mais se a gente for considerar que Caxias está numa região que até alguns anos atrás nem considerava o Dia da Consciência Negra, né? Exatamente. Bom, mas e tem algum projeto que você gostaria que tivesse sido aprovado e ainda não foi? Cuidar de quem cuida, que é para que a gente tenha o atendimento psicológico para pessoas que trabalham no SUS, o Sistema Único de Saúde. Essas pessoas enfrentam muitas dificuldades, porque o nosso Sistema Único de Saúde, por melhor que ele seja, por mais incrível que ele seja, por permitir o acesso universal à saúde, ele tem ainda suas dificuldades. E essas pessoas, elas estão lá na ponta, enfrentando essas dificuldades, às vezes tendo que dizer não para uma pessoa que está com algum problema de saúde. Então, essas pessoas também precisam ser olhadas, precisam ser vistas, precisam ser cuidadas, mas o nosso principal projeto, que eu acho que precisa ser aprovado, e aqui eu boto ele como uma esperança, assim, de que a gente um dia vai ver, é a efetivação do atendimento psicossocial dentro da escola. Então, é o SAPS, o Serviço de Atendimento Psicossocial dentro das nossas escolas, que é para que a gente tenha psicólogos e assistentes sociais na rede municipal de ensino, trabalhando e atuando juntamente com a comunidade escolar. E quais são os maiores entraves, assim, que impedem a viabilização desse projeto? Então, nós, vereadores, não podemos propor nenhum projeto que onere o município. Nossas proposições, elas têm que ser autorizativas. Então, é muito mais difícil, porque tu incorre a qualquer ideia que tu tenha que vai gerar algum custo para o município, ele ser inconstitucional. Então, o nosso trabalho, de fato, fica bem limitado. E o SAPS e o Cuidar de Quem Cuida, esses dois exemplos, requerem a contratação de mais profissionais para atender psicologicamente os estudantes, as pessoas da saúde e para que os assistentes sociais também atuem junto às nossas escolas. Então, isso onera o município. Então, o entrave principal está aí, está na constitucionalidade. E ser vereadora mudou muito a sua visão sobre o que é fazer política? Afinal, o que é fazer política? Então, para mim, o fazer política é conseguir fazer a discussão acontecer. É conseguir fazer a gente se questionar sobre aquilo que está ao nosso redor. Se tem um buraco na minha rua e ele está aqui há 1 ano, por que ele está aqui há tanto tempo?
E o que eu ser vereadora me deixou mais instigada é fazer as pessoas entenderem o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário. Porque muitas pessoas acreditam ainda que um vereador que passa lá e diz assim, olha, eu vou te dar uma casa, eu vou resolver todos os problemas da tua rua, eu vou construir uma escola, eu vou construir uma UBS. Tá mentindo para a pessoa. Vereador é responsável por fiscalizar o município, por aprovar ou reprovar as leis, por escrever projetos de leis, por fazer indicações. Olha, eu acho, tem determinado buraco, tem determinada lâmpada que está faltando, então eu indico ao município fazer essa troca, mas não somos nós, vereadores, que realizamos isso. Isso é parte do executivo. E a população tem essa dificuldade de entender. Então, eu percebo que, enquanto política, a minha vontade é, de fato, construir uma nova cultura política, onde o político seja honesto, fale a verdade, diga, ó, não dá, não consigo, sendo o mais verdadeiro possível para a população. E você, agora que está no seu segundo mandato, o que mudou mais na sua visão do começo do seu primeiro mandato para o começo desse mandato atual? Então, eu via que antes, no primeiro mandato, eu tinha aquela vontade de comprar todas as brigas. Isso me trouxe muito adoecimento mental, sabe? Uma carga negativa muito grande. Como se todas as brigas que existissem pudessem ser abraçadas por mim e eu pudesse dar conta de todas elas. E, obviamente, isso não é possível. Ninguém consegue dar conta de tudo. E eu acho que nesse segundo mandato, a maturidade de ter passado 4 anos já dentro da Câmara de Vereadores trouxe isso. Trouxe o enxergar que a gente tem que abraçar aquilo que é possível abraçar. Que a gente tem que se doar 100% naquilo que a gente consegue. E que tá tudo bem não conseguir tudo. Então, eu acho que o principal da mudança tá aí. Que melhora para mim, melhora para as pessoas que eu atendo, porque daí eu consigo atender com muito mais atenção aquela pauta que eu tô me dispondo a atender. E melhora para toda a equipe, né? Sim. E agora, para finalizar, você tem algum conselho para alguém que tem interesse em seguir alguma carreira política? Não desiste nas dificuldades apresentadas, porque elas vão se apresentar, porque elas são muitas. A nós, mulheres, que a gente saiba que é difícil, mas que já foi muito mais e que outras vieram antes, e que a gente está aqui para deixar uma porta aberta, para que essa porta não feche nunca mais e que outras mulheres, que outras jovens, que outras negras entrem com mais facilidade. Então, que a gente possa saudar as gerações que passaram e saudar as gerações que virão e que a gente possa fazer o nosso papel. Então, que a gente não desista, vá atrás dos nossos sonhos, porque o nosso lugar é onde a gente quiser. E é isso, vocês foram as primeiras e não vão ser as últimas. Exatamente, não somos as primeiras e jamais seremos as últimas. E a gente pode dizer que o movimento estudantil é meio que uma porta de entrada para esse mundo ou não? Sim, podemos dizer sim. Eu acredito que o movimento estudantil, ele seja uma porta de entrada. Ele não necessariamente é, ele pode ser. E ele, sem dúvidas, é uma escola de como fazer política com horizontalidade, com participação popular. Muito obrigado pela sua participação, viu, Estela? Tem mais algum recado que você gostaria de deixar? Alguma mensagem para o seu público? Eu acho que é sempre importante, no final de toda conversa, a gente dizer que está à disposição da população para visitar, para ser visitado, para conversar, para receber demanda, para receber ideia de projeto. E é isso, dizer que o nosso gabinete está de portas abertas, que eu estou de braços abertos e que é assim que a política, para mim, ganha sentido, com participação, ouvindo o outro, olhando o olho no olho, cara a cara. Então, me coloco à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que está nos acompanhando. Essa foi a entrevista com a Estela Balardim, vereadora de Caxias do Sul pelo Partido dos Trabalhadores, que compartilhou um pouco da trajetória e da vida política dela com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.